Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando hoje o que eu chamei de Desafio do Cavaleiro, que será o início das possibilidades de combinações que podem ser feitas a partir dessa carta. É difícil de estimar, né, um número aproximado de combinações. Elas dependem sim de estudo, de aprendizagem, de reflexões constantes, mas também da intuição. Não não é muito fácil a gente memorizar, né, um conjunto de combinações muito grandes. O ideal é sempre se apropriar da essência de cada carta e, à medida que elas vão se conectando, associar essas essências. Então, a ideia é que a partir deste vídeo inicial, em que a gente vai fazer uma reflexão sobre as possibilidades de combinação do cavaleiro com o trevo, que é a segunda carta, primeira e segunda carta da sequência do Petit Lenormand, que vai então da primeira até a 36ª carta, do cavaleiro até a cruz. E é todo um caminho que se percorre dentro dessa sequência, do cavaleiro até a cruz, isso é sempre importante ter em vista. E hoje, então, começamos com esse exercício, né, de associar o cavaleiro com os trevos. Lembrando que Petit Lenormand, embora ele possa ser utilizado a partir de uma única carta, o ideal é que se faça associações a partir de duas ou mais cartas, porque elas vão se complementando, elas se conectam, elas se relacionam, se interrelacionam, e isso agrega sentido, agrega valor à nossa interpretação. Então, quando a gente vai combinar o cavaleiro com as cartas que estão à sua direita, usando o método gramatical ou não, sempre a carta que está à sua direita irá lhe conferir alguma característica. Né? Se muda a posição da carta, ela também assume uma conotação diferente. Tá? Então, algumas possibilidades interpretativas. Né? O cavaleiro com os trevos pode anunciar um movimento positivo na nossa vida, uma coisa boa que está chegando, é um momento de sorte, embora o trevo sempre traga consigo o sentido da brevidade, é um momento feliz que está chegando na nossa vida. Né? Pode ser uma entrega de algo que a gente esteja esperando e vai nos deixar felizes. Né? Pode ser uma fase de esperança na nossa vida, pode ser uma nova pessoa que está chegando na nossa vida, tanto homem quanto mulher. O cavaleiro geralmente representa um homem no sentido tradicional, mas nós não podemos esquecer que também existem amazonas. Né? Então, nesse sentido, pode sim representar uma mulher, quebrando, evidentemente, esse sentido tradicional que a carta tem em associação com um homem, mas pode também ser uma Amazonas, pode ser uma mulher. Né? Então, tanto é uma pessoa nova né, que está chegando na nossa vida. Né? Uma surpresa, um evento feliz, e a gente geralmente vai interpretar nesse sentido. Né? Ah, pode ser também um movimento rápido, né? É quase que um checkmate, né? A associação dessas duas cartas, tudo vai depender do sentido da leitura, da interpretação que você está fazendo.
Quando a gente observa a lei das direções, né, a gente vê que o cavaleiro está vindo de um lugar e está indo para algum lugar. Então, se ele está indo na direção dos trevos, quer dizer que é um movimento favorável, né? O resultado do processo que a gente está vivenciando na nossa vida vai ser positivo, vai ser benfazejo, né? Se eu tenho trevo aqui ao lado, muda um pouco o sentido da interpretação, porque agora é o cavaleiro que está dando características ao trevo. Então eu vou observar que o trevo está falando de um momento bom, de sorte, de uma esperança, e que isso se instala rápido na minha vida. Né? Isso é para já, né? É quase que instantâneo. O cavaleiro confere esse imediatismo à carta que está à sua esquerda. Se eu tenho trevo em cima do cavaleiro, que é permitido em algumas leituras, como no bloco de noves, na mini mesa real, na mesa real, mas propriamente, né, lembrando que o Petit Lenormand ele foi projetado para apresentar a abertura completa da vida da pessoa. Isso se faz através da mesa real. Né? Então, ali a gente precisa ter segurança na forma de interpretar as cartas, porque dependendo da proximidade, da distância, se ela está à direita, à esquerda, se ela está acima ou está abaixo, o sentido muda um pouco. Se eu tenho os trevos acima do cavaleiro, eu gosto muito da interpretação que Odete Maza vem dando para o cavaleiro no sentido de caracterizar os nossos pensamentos. Então, se o cavaleiro é a carta mais rápida do baralho, como se tem convencionado dizer, é a carta que melhor representa a nossa mente e os pensamentos por ela produzidos, as nossas irradiações mentais. Se eu trago o trevo sobre o cavaleiro representa a minha mente, representa os meus pensamentos, que leitura eu posso fazer? Que são pensamentos bons, que são pensamentos positivos, que são pensamentos favoráveis. Mesmo eu tendo cartas negativas em volta, e que estas cartas estejam espelhando um momento na minha vida que não é muito bom, um momento de dificuldade, um momento desafiador, se os trevos estão encimando o cavaleiro, quer dizer que mesmo a situação sendo negativa, sendo difícil, sendo desafiadora, muito desafiadora, eu estou convicto, né, de que eu vou conseguir dar conta, eu vou superar, eu vou vencer. Os meus pensamentos são bons, são positivos. Né? O trevo encimando o cavaleiro talvez seja a combinação que melhor represente o otimismo. Tá? É a mesma leitura que pode se fazer do cavaleiro encimando a carta 28 a 29, que representa o homem ou a mulher. Se eu tenho aqui também, né, podem ser um fluxo de pensamento muito acentuado, mas sempre com uma inclinação para o positivo. Se o cavaleiro está encimando os trevos, né, se os trevos estão abaixo do cavaleiro, isso quer dizer que os trevos estão no domínio do cavaleiro. Né? Então é um movimento extremamente favorável, é um momento é, positivo, é um momento da tomada da decisão que eu preciso tomar, se é uma escolha que eu preciso fazer, é uma escolha que eu faço com segurança, né? Porque eu tenho certeza que aquilo ali vai ter um resultado positivo se o cavaleiro está sobre o trevo. É interessante observar também quando as cartas se combinam a questão, né, da polaridade. Né? No baralho, né, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, ao confeccioná-lo, eu adotei o esquema
que a cartomante brasileira Carla Souza apresenta, né, de que ela não usa só apenas a categorização de cartas positivas, neutras e negativas. Eu achei muito interessante essa reestruturação das cartas também neutro-positivas e neutro-negativas, porque ajuda a entender como a polaridade das cartas evolui numa tirada. Então aqui eu percebo, né, que eu estou vindo do neutro positivo para o positivo. Então essa carta positiva está reforçando já essa positividade do cavaleiro. Então realmente é um fator, um fator de esperança, um fator de. Um momento realmente de alegria, de conquistas, de celebrações que está chegando com o cavaleiro, tá? Sendo associado ao trevo. Outra associação importante é a dos naipes. Ó, o cavaleiro é o 9 de copas e o trevo é o 6 de, de ouros. Então, no Eterno Aprendiz Petit Lenormand, essas cartas extras que representam os naipes. Então, a mesma combinação que eu fiz entre as cartas, eu posso fazer usando os naipes. Basicamente, emoções e as manifestações dessas emoções na minha vida. Então, eu posso interpretar essa leitura como emoções manifestadas, né? Um momento, né, de ganhos na minha vida. Eu estou feliz com isso, estou contente com isso. As emoções apontam para um ganho, né? São desejos positivos que estão se realizando, que estão se concretizando. Então, eu posso fazer essa leitura. E da mesma forma, essas cartas estão invertidas, então também inverto a associação. Então, tem num primeiro momento o naipe de ouros, que fala das materializações das coisas que estão manifestadas no aqui e agora, e isso está associado então às minhas emoções. É a necessidade de eu manifestar as minhas emoções. Aqui eu tenho as emoções já manifestadas. Né? Aqui eu interpretaria como a necessidade de manifestar, de concretizar, de expressar as minhas emoções. Então, são algumas possibilidades de interpretação. Né? É, observem que apenas, né, associando duas cartas já é possível se abrir muito o leque interpretativo. Né? E esse é um exercício importante de se fazer repetidamente. Nós pegarmos as cartas e irmos associando uma à outra, até para que a gente consiga, quando a gente está fazendo uma tirada para nós ou para outra pessoa, a gente consiga fazer com mais velocidade, com mais rapidez, essas combinações, essas associações. E isso é fruto desse exercício, desse esforço repetido, desse trabalho que a gente tem com as cartas. E quanto mais nos exercitarmos nesse sentido, melhor será a nossa leitura. Então, esse aqui é o desafio inicial do cavaleiro. Eu espero conseguir fazer esse exercício com cada uma das demais cartas do Petit Lenormand. E eu conto com você para fazer outras associações, principalmente que eu não tenha feito aqui, e que você coloque aí nos comentários, e que essas associações ajude a compor um quadro bem maior, né, de possibilidades de combinação dessas duas cartas, a do cavaleiro mais o trevo ou os trevos. Aqui, Charlie Normandel, trazendo hoje a combinação do cavaleiro com o trevo. Espero que você tenha gostado.
Um forte abraço, até mais.